Pormos, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem de orientação para nós. Pai, nós nos expomos sem nenhuma reserva, nós nos submetemos, Pai, à unção do Teu Espírito, que é poderosa, Pai, para salvar a nossa alma, para curar o nosso corpo, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que será ministrada. Espírito Santo, usa-me como um canal Seu. Toda a honra, toda a glória, todo louvor são para Ti, o único que é digno de ser exaltado neste lugar. Que o Senhor esteja, Pai, presente também em cada coração aqui, Senhor. Que as pessoas venham entender a necessidade, Pai, de estarem se ajustando àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode se sentar? Eita, Pai bom. Como diria uma amiga minha, é muito bom a gente ministrar sobre o Pai da gente. Pode ser. Fica ruim para quem está... Não? É muito bom a gente ministrar sobre o Pai da gente para os nossos irmãos. Amém? Então não tem cerimônia, não tem ninguém de fora, todos me conhecem. Amém? É muito bom estar aqui, irmãos. Hoje nós vamos dar uma sequência às quintas rema, amém? A palavra de Deus, ela está sendo ministrada e ela produz, queridos, efeitos maravilhosos na nossa vida. E sabe, hoje nós vamos dar início, está muito alto esse microfone, o retorno para mim, não sei se essa caixa querendo brigar comigo, mas é o seguinte, se tiver alto, vocês podem sinalizar que eu abaixo, tá? Melhorou? Também para mim está melhor. Então, nós vamos dar sequência às quintas rema e nós vamos falar como ser guiado pelo Espírito. Amém? Eu lembro que quando eu escutei a primeira vez esse termo, como ser guiado pelo Espírito, queridos, eu não sei como você ouviu isso a primeira vez, mas eu fiquei pensando, meu Deus, como que é ser guiado pelo Espírito? Né? Como que eu vou, de alguma forma, ser conduzido por um ser invisível? Eu pensava assim, não sei se você pensa, eu na minha humilde ignorância. Porque, queridos, nós temos ouvido palavras aqui tão poderosas sobre oração, sobre jejum, sobre vida de prosperidade. Mas tudo isso tem envolvimento com o Espírito Santo. Porque Ele está conosco. Jesus foi aos céus, mas falou, é necessário que eu vá para que Ele venha. Então, tudo que a gente vai fazer aqui, para usufruir do poder da palavra de Deus, nós vamos precisar do Espírito Santo. Eu não estou aqui sozinha. Por mim mesmo, não estaria aqui de jeito nenhum. Eu tenho certeza que você também não saiu do conforto da sua casa sozinho para estar aqui. Você foi guiado pelo Senhor para vir para cá, para vir congregar, sabendo que é importante para você, para o seu crescimento. Tenho certeza que todos nós aqui, às vezes até mesmo sem ter a intenção, a gente está sendo guiado em tudo, porque nós somos filhos de Deus. E nós vamos aprender pela palavra que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? Então, tudo que você faz. Só que tem algumas coisas, e nós vamos entrar nisso, que você vai ver que nem tudo sai do jeito que a gente está imaginando. Ou é só na minha vida? Às vezes você fala assim, mas não está dando certo essa área da minha vida, eu estou com dificuldade naquela outra. Mas aí quando a gente vai olhar o contexto, a gente vê que o problema não está no Espírito Santo. O problema não está no Senhor, o problema não está na palavra, mas o problema está nesse serzinho. Diga assim, esse serzinho aqui, ó. Esse serzinho, você mesmo. Entendeu? Por quê? Porque somos nós os responsáveis em saber aonde devemos ir, olhando para o Espírito. Mas muitas vezes a gente acaba desviando esse olhar. E não tem como você ser guiado sem você perder, se você perder essa direção. Sem você dar a devida atenção, você se perde. E quando você vê, está lá, o Espírito Santo no lugar dele, porque não é ele que sai de perto de nós, somos nós que saímos de perto dele, queridos.
Todas as vezes que a gente está passando por uma situação que você se vê meio perdido, aí você olha e você fala, meu Deus, onde é que eu estou mesmo? Aí você precisa se situar. Foi até o que Iso pregou sobre GPS. Você lembra? Guiados pelo Espírito. Por quê? Porque a gente se perde. A gente se perde, a gente vai entender pela palavra de Deus que a gente se perde justamente porque a gente é um serzinho complexo. Nós não somos totalmente aperfeiçoados, porque senão nós não estaríamos mais aqui. Nós somos seres que estamos em constante aperfeiçoamento, pela renovação da nossa mente, pela prática da palavra, até a gente chegar à estatura de varão perfeito. Amém. Que é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Ana, você pode projetar, por favor, o slide? Queridos, eu fiz um slide, eu não sei se todos vão conseguir enxergar, mas eu também vou falando, lendo para facilitar. Amém? Nós vamos falar, pode passar o segundo, por favor, nós vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito. E quando a gente pergunta assim, como ser guiado pelo Espírito, é uma pergunta, sim ou não? Sim. Como? É um procedimento. O que eu faço para ser guiado? E você vai entender que a vida do cristão, ela deve ser o quê? Uma vida de fé. Tudo que a gente vai falar aqui tem que estar com fé envolvida. Se você for tentar discernir as coisas aqui pelo seu intelecto, você vai ficar aí perdido. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E isso a gente precisa colocar fé, botar força. E a gente sabe que a vida de um crente nascido de novo, o que ele tem que fazer, queridos, é andar, diga comigo, andar. Pensa que é uma ação, ninguém fica parado. Andar precisa de quê? De uma ação, você não fica parado. Andar no Espírito. Por quê? Porque assim, andando no Espírito, você vai contrariar as inclinações. Lembra que eu falei que às vezes você está num lugar e daqui a pouco você está em outro, o Espírito Santo está lá. A inclinação do seu corpo. Porque o nosso corpo muitas vezes quer ir para um lugar que a gente não pode ir. Às vezes você está tão firme na igreja, queridos. Mas aí, de repente, acontece uma coisinha assim tão sutil. E quando você vê, você, opa, é como se fosse até essa linha aqui que eu estou em cima. Ó. Não sei se vocês estão enxergando, mas é uma linha aqui que divide aqui o piso. Queridos, é muito fácil eu cair para um lado ou para o outro. É uma linha muito tênue. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai entender que quando a gente não segue essa inclinação do corpo, você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Você está comigo nisso? Você está entendendo? Pode passar, por favor, o próximo. Você vai entender também, pela palavra de Deus, alguns textos que nós vamos ler aqui, que desde a velha aliança, da antiga aliança, a gente sempre vai verificar na palavra de Deus que a vontade do Senhor sempre foi guiar o seu povo, queridos. A gente olha para aquele povo que tinha ali uma missão de seguir Moisés até a terra prometida. E a gente viu o povo o tempo inteiro murmurando. Um povo que tinha a capacidade para chegar em outra esfera geográfica em questões de dias. E se levou 40 anos. Simplesmente porque não seguiam as inclinações que o Senhor estava dando. E muitas vezes, nós, na nossa vida comum, a gente está do mesmo jeito. Deus está mostrando, vai para o norte, e tu não arreda do sul. Às vezes o Senhor é tão claro em falar, não faça mais isso. Mas a gente continua fazendo. Queridos, tudo aqui tem a ver com andar no Espírito. Como ser guiado pelo Espírito. E a gente vai ver que desde a velha aliança, que a gente já estudou também, que é o quê? Uma aliança inferior à que nós estamos hoje, que hoje nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas. Você vai ver que em todo o tempo o Senhor estava tentando guiar o seu povo. Amém? Eu queria que você abrisse comigo, que eu acho que você não vai conseguir visualizar aqui. Lá em Isaías 48, nós vamos ler a partir dos versos 17 ao 19. Se você não conseguir abrir, eu vou ler aqui também.
Amém? Se dormir, eu vou dar um grito. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Isaías 48, versículos 17 ao 19. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha bem, ele ensina o que é útil e ele guia pelo caminho que nós devemos andar. E olha o que ele diz no 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia. E o seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Pensa bem aqui o que o Senhor está falando. Ele está falando que Ele é aquele que ensina o que é útil. Amém? A palavra de Deus, ela se confirma em tudo. Quando a gente olha lá em 2 Timóteo 3,16, está escrito que a palavra de Deus ela é útil para o ensino. Hoje nós estamos expostos a esse ensino. Essa palavra, ela vem para nos ensinar, por mais que a gente ache, é um versículo que eu já li, irmã Vanessa, mas eu tenho certeza, você não sabe de tudo assim como eu também não. Então, nós estamos aqui para sermos ensinados para o quê? Para aquilo que é útil. Porque o Senhor não quer que a gente perca tempo com aquilo que não é útil para nós, queridos. Amém. E a palavra de Deus também diz que é Ele que nos guia pelo caminho que nós devemos andar. E aí Ele ainda faz uma advertência. Ah, se tivesses dado ouvidos ao que eu tinha te falado, ao que eu tinha te guiado, a minha instrução, aquilo que chegou para você. Queridos, quantas vezes eu e você nos deparamos com um momento de arrependimento, porque é bíblico se arrepender. A gente se arrepende e fala, ô Senhor, por que eu fui cair nessa tentação? Ô Senhor, por que eu peguei esse atalho? Ô Senhor, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, eu não teria colocado a minha vida onde ela está hoje. É ou não é? Quantas vezes? E o Senhor, Ele está mostrando aqui que assim mesmo, como Ele hoje faz com a gente, Ele já fazia lá desde a antiguidade. Ele já tinha instrução para o povo e muitas vezes o povo não seguia. E aqui Ele está falando que se o povo tivesse dado ouvidos à voz, teria aumentado o quê? Paz, teria aumentado a prosperidade, teria bênção para os descendentes. Porque é assim que acontece. Todas as vezes que a gente ouve o Senhor e a gente obedece, tem bênção para nós. Amém? Eu queria que você abrisse também lá em Êxodo 13, 21, 22. Nós estamos falando ainda da velha aliança. Amém? E a palavra de Deus diz assim, ó. Êxodo 13, nós vamos ler 21 e 22 na versão Ara. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Queridos, pensa bem, um Senhor que é capaz de guiar durante o dia, durante a noite, e nunca se apartou daquele povo. Assim também é o Senhor conosco. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele jamais vai nos desamparar, jamais vai nos deixar. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Ele, mesmo diante da infidelidade, da murmuração daquele povo, Ele era fiel. Ele era fiel de dia, Ele era fiel de noite, Ele continuou guiando o povo, Ele continuou fazendo milagres para que aquele povo ali tivesse o sustento necessário pelo tempo que foi necessário. Porque você pensa, às vezes fala assim, não, mas o Senhor, porque quando a gente pensa numa viagem, a gente logo fala assim, eu vou passar quantos dias fora? E aí você se programa para aquilo. O que você vai levar de roupa, o que você vai levar de dinheiro para comer. Pensa, aquele povo saiu talvez pensando, calculando, nós vamos gastar, sei lá,
um mês aí andando. Então vamos levar aqui uma mudinha de roupa, uma comida. Só que, queridos, ficaram 40 anos. 40 anos debaixo da mão poderosa do Senhor. Debaixo da graça do Senhor sobre eles. A Bíblia fala isso, você conhece essa história, onde o Senhor fazia chegar para eles o maná diário. Não era algo para ser estocado, mas era diário, algo fresco. Algo novo todo dia. Eu não sei o que você fica pensando de repente com a sua vida. Eu não sei como que eu vou estar daqui a um mês. O final do ano está chegando, eu não sei como que será. Eu ainda não estou na meta que eu estabeleci. Eu ainda não cheguei naquilo que eu lá atrás projetei. Queridos, eu quero te dizer, o Senhor não está preso a um calendário. Ele não está preso a um calendário. Às vezes a gente fica assim, nossa, o ano já está voando, é agosto, já está, daqui a pouco é Natal. E daí? O tempo do Senhor é o tempo do Senhor. Amém, amém. O Kairos dele é para nós. Às vezes a gente fica, sabe, naquela apreensão, naquele nervosismo, pensando, ai meu Deus, e aí como é que vai ser? Eu me programei para uma coisa e o negócio está se estendendo, o negócio está prolongando. Vai vivendo. Vai usufruindo, porque tem bênção, tem maná, tem provisão. Amém, amém, amém. Mas estamos no tempo do imediatismo. Queremos tudo para ontem. Ficamos todos nervosos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. É um funiquito. Você sabe o que é o funiquito, nervosismo? É umas palavras que eu uso. Entende? Por quê? Porque às vezes você está acostumado, você quer tudo a toque de caixa. Você está preparado para tudo que você está pedindo a Deus? Porque o tempo de preparo, queridos, é necessário. Nós até aprendemos no Rema que o tempo de preparação não é tempo perdido. A gente não perde tempo se preparando. Isso mesmo. Amém. Pelo contrário, você ganha muito. Mas a mudança de fase que você deseja na sua vida depende muito de você. Depende do seu preparo, depende daquilo que você quer realmente girar a chave. Amém. Sem colocar responsabilidade só no Senhor. Eu estou querendo que você entenda que essa matéria, como ser guiado pelo Espírito, sabe, o Senhor não é um Senhor de fantoches. O Senhor não é um Senhor de fantoches, onde Ele vai ficar manipulando pessoas para cá e para lá. Não. Ele nos deu livre-arbítrio. O que nós vamos fazer é consciente, é intencional. E é aquilo que nos cabe, aquilo que cabe a cada um de nós. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu estou como Deus quer. Tá mesmo? Porque se a sua vida não está boa, se a sua vida está indo de mal a pior, começa a pensar, eu não estou sendo guiado não. Ei, Deus não tem, sabe, abismo para os seus filhos. Deus não tem um caminho errado. Amém. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que Ele vai endireitar as nossas veredas. Amém, amém. Se está tortuosa, se está, sabe, cheia de esburacada e buraco para cá, para lá, Deus vai endireitar. Amém, amém. Agora, claro, se você entregar a Ele essa liberalidade, porque nós também temos que dar essa liberalidade ao Senhor, sabia? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele é. Mas Ele cumpre a palavra dEle. E a palavra dele fala que ele sim, ele nos deu esse livre-arbítrio. Amém. Amém? O livre-arbítrio de você fazer o que você entende da sua vida. Agora, o crente que é crente pode fazer o que quiser, queridos? Não. Nós temos um manual. Isso. Amém? Nós estamos aprendendo como ser guiado pelo Espírito e hoje nós vamos ter uma introdução. Eu quero dizer, o primeiro lugar onde você vai ver a sua bússola para ser guiado é a palavra. Amém. É isso mesmo. É a palavra. Nós sabemos e nós estamos falando aqui da velha aliança, nós teremos outros ministros falando sobre isso, mas na velha aliança, eles tinham lá a necessidade
de ficar aguardando uma orientação do Espírito Santo de Deus que vinha sobre profetas, sacerdotes, sobre reis. A orientação não vinha para uma pessoa comum como eu e você. A orientação que hoje nós temos, que entramos para dentro do nosso quarto, fechamos a nossa porta, buscamos do Espírito, eles não tinham. Isso só é possível agora na nova aliança, com a vida de Deus habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Então hoje nós temos sim a necessidade de entender que nós não podemos fazer qualquer coisa. Não podemos, porque nós temos um manual. Agora eu digo para você, tudo que está aqui é muito bom para nós. Tudo que está aqui é plano de Deus para nós. E plano de Deus para nós sempre vai nos levar para algo melhor. Algo de sucesso, não de fracasso. Amém? E eu quero que projete aqui, por favor, a definição que a gente aprende no Rema sobre a palavra guiar. Amém? Vocês conseguem visualizar? Amém. Eu não sou boa para falar essas palavras em grego não, tá? Mas vamos lá. A palavra guiar, ela é usada tanto no Novo como no Velho Testamento, amém? Mas nós vamos falar aqui sobre o Novo, amém? Nós estamos na Nova Aliança. E ela tem duas referências que são usadas assim com uma certa particularidade, que é a palavra ágo, que está lá em Romanos 8,14, e a segunda palavra é a odegel, ou rodegel, porque eu não sei se o H se pronuncia com som de R, amém? E aí nós vamos ver o significado dessas duas palavras para você entender o que é ser guiado. A palavra de Deus diz que o primeiro significado, que é a palavra ágo, significa guiar, conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Seguir acompanhando até um lugar. E aonde essa palavra aparece? Essa palavra aparece lá em Romanos 8,14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora você preste bem atenção, em Romanos 8,14, quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim, a gente é guiado por Deus, mas olha como que Ele nos guia. O sentido da palavra faz toda a diferença, querido. Ele nos guia conduzindo, segurando com as mãos. Amém? Você consegue projetar na sua mente o cuidado? Levando deste modo até um destino final. Ou seja, o Senhor não pretende que você seja guiado pelo Espírito para ficar solto, perdido, sem ter um destino, sem ter onde quer chegar. Não, Ele tem um projeto para mim e para você, um propósito de vida. Para quê? Para a gente seguir acompanhando até um lugar. A gente vai ser acompanhado. É por isso que a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo jamais vai nos deixar sozinhos. Amém? E a segunda definição está lá em João 16,13, que é a palavra odegeu, que significa ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar, ser um guia ou um professor, dar a orientação. Preste bem atenção aqui nesse significado, quando a gente olha a palavra de Deus em João 16,13, que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós sabemos que esse versículo aqui de João 16 estava já anunciando, Jesus anunciando a vinda do Espírito Santo. Como que ele seria? E quando a gente olha aqui para o significado dessa palavra, queridos, a gente percebe o desejo do Senhor em ser um guia, nos ensinando como um professor. Por isso que a Bíblia fala que ele nos ensina e nos faz lembrar todas as coisas. É por isso mesmo que aquele que ensina, ele é tido como o quê? Um professor. Aquele que leciona, aquele que doutrina, aquele que ensina.
A fim de quê? A fim de nos orientar. Preste bem atenção. Não é apenas ser um fantoche. Uma pessoa que é orientada, ela é totalmente esclarecida do que está ocorrendo. Eu te oriento, vamos comigo? É por aqui. Olha, é por aqui. Eu estou constantemente trazendo a pessoa para perto de mim, mas não deixando ela como se eu fosse um guia, sem ela aprender algo. Você já viu quando você vai nesses pontos assim turísticos que tem o guia? Como ele faz questão de trazer um monte de informações históricas, geográficas, coisa que você fica assim, meu Deus, como é que esse homem, para que esse homem está falando tudo isso? Porque ele não quer simplesmente que você passe naquele lugar despercebido do conteúdo. Assim também é o Espírito Santo. Ele não quer que você passeie na Bíblia sem saber o que está lendo. Ele não quer que você tire um tempo de oração em línguas e fique lá que nem um papagaio sem você discernir o que está falando. Ele não quer que você sente do lado do seu irmão e você não tenha noção de como ajudar, porque ele quer que você ajude, então ele vai trazer uma palavra para você. Amém. Você percebe que a orientação de um guia, como o Espírito Santo, é algo completo. Amém? Amém. Aleluia. O próximo, por favor, Ana. Aleluia. A Bíblia nos mostra, querido, que a vontade de Deus nunca será ruim. Amém? Deus tem planos de paz e de prosperidade a nosso respeito. Amém? Em Jeremias 29:11, pode projetar o slide aqui, por favor, Ana? O próximo. A palavra de Deus diz assim, nós já aprendemos isso aqui na vida de prosperidade, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Então, o que a palavra de Deus está falando? Que Ele tem planos bons, planos de paz, planos de um futuro, planos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. Pode projetar o próximo, Ana, por favor. E a Bíblia, ela nos mostra que a vontade de Deus sempre será o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, porque muitas pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de ser guiadas pelo Espírito. Foi o que eu comecei falando, lembra? Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu vou ler na versão ARA. Pode passar o próximo slide que está aí também, Ana. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, queridos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pode falar assim, ué, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com ser guiado pelo Espírito? Queridos, nós recebemos Jesus e nós fomos salvos no nosso espírito, amém? Nós estamos lendo aqui a palavra de Deus, onde o Paulo, quando ele escreve para a igreja em Tessalônica, ele fala que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando eu li a primeira vez, eu fui ensinada sobre isso, eu falei, meu Deus, agora minha mente bugou, como diz os jovens. Por quê? Porque a gente olha para a palavra de Deus e fala, espírito, alma e corpo. Eu não entendia que eu tinha espírito, alma e corpo. Eu sabia que eu tinha um corpo, mas eu não sabia que eu tinha distintivamente alma e espírito. Eu não sei se você consegue raciocinar comigo. Eu imaginava assim, morreu, a alma vai para o céu. Ou vai para o inferno. A gente não é ensinado que a gente é um espírito. A gente não é ensinado. Eu não fui ensinada assim. Quando eu fui exposta a essa palavra, que eu falei, meu Deus, mas e o vosso espírito, alma e corpo? Aí você fala, meu Deus, eu sou 3 dimensões então. Eu sou esse ser tríplice aqui. Como que está tudo isso aqui dentro? E aí você vai olhar para a palavra de Deus e aí, agora que eu quero chamar a sua atenção, porque, querido, se você não aprender aqui como ser guiado pelo Espírito,
Tendo isso aqui como base, como fundamento, você vai escutar as outras ministrações e não vai fazer muito sentido na sua vida prática. Porque para a minha vida prática isso aqui foi a virada de chave. Porque uma coisa é você entender pela palavra de Deus que você é salvo e você vai para o céu. Outra coisa é você entender que mesmo sem ir para o céu, aqui mesmo você vai se mover espiritualmente. Porque você é um espírito. Porque muitas vezes a gente começa a fazer um culto aqui do fogo e a gente vê a dificuldade do povo, porque o povo está na carne, o povo está na alma, mas o povo não está no espírito, não. Porque o povo, quando está no espírito, se envolve. Todo mundo que está no espírito, e eu não estou falando que é porque você sai do espírito, não, é porque você não considera, você não discerne espiritualmente as coisas. Por isso que às vezes, é porque que fulano está sentindo isso e eu não estou? Primeiro, é carne falando. Sentimentos, emoções, não combinam com nada espiritual. Sentimento e emoção têm o seu lugar. Espiritual, querido, o nosso espírito, ele precisa ter esse discernimento de saber, eu estou no ambiente espiritual, eu tenho que estar conectado. Eu tenho que estar ligado. Apareceu um comando, você viu como é que o N começou hoje o louvor? Mais de ti, menos de mim. Isso aqui é como ser guiado pelo Espírito. Porque o pessoal está aí, eu não consigo ser guiado. Mas está desse tamanho, o Espírito Santo está desse tamanho. Quem é que vai prevalecer? Não tem como. Então precisa sim que haja mais de Deus e menos de nós. E quando a gente olha para a palavra de Deus, você vai entender. Por que eu não estou conseguindo então isso, irmã Vanessa? Porque simplesmente você não está considerando que você é um ser espiritual. E que você precisa, sim, trabalhar o seu espírito. Para você ser guiado pelo Espírito, você não vai ser guiado pelo Espírito na sua carne. Para você ser guiado pelo Espírito, você não vai ser guiado pelo Espírito na sua mente, nas suas emoções. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano, nem parece que essa pessoa tem unção. E não tem, viu? A unção só se move espiritualmente. E é quando o Espírito Santo quer. Não adianta você fazer curso, não adianta você vir, eu tenho curso de teologia, tem isso, tem aquilo. Não, querido, a unção é espiritual. Por isso que você entra e sai às vezes de igrejas e você vê, cadê a unção? É uma palavra que você fica boquiaberto com ensinamento, uma coisa que você fica assim, meu Deus, quanto conhecimento, mais unção. E aí, às vezes, você vê uma pessoa que é mal instruída, semi-analfabeta, pega o microfone, fala tudo errado e você sente aquela glória do Senhor pegando. E aí você fala, meu Deus, como é que pode essa pessoa falando tudo errado? E o pipoco comendo, e pessoas sendo curadas, pessoas sendo avivadas. Por quê? Unção. E quando você vai aprender a ser guiado pelo Espírito, você vai entender, existe uma unção para você estar sendo guiado. E essa unção, queridos, é que nós vamos aprender e vamos usufruir aqui, esses dias. Pode passar o próximo slide, Ana, por favor. Esmiuçando o que Paulo diz, aqui a carta para a Tessalônica, a Bíblia nos alerta e Paulo também diz que o homem, ele é um ser tríplice. Olha a ordem que Paulo, ele usa ao citar no versículo. Ele usa o espírito, a alma e o corpo. E o seu espírito, ele é o que tem contato com o mundo espiritual. É o que eu acabei de falar. É o seu espírito que vai ter o contato com o mundo espiritual. A sua alma, ela tem contato com o mundo intelectual. O mundo emocional. Sabe o que você estuda? Os seus princípios, os seus valores, a sua cultura, a sua bagagem, sabe, de estudo, de cultura, aquilo que você foi tradicionalmente educado, isso tudo está na tua alma. Mas o teu espírito, ele é o que tem contato com o mundo espiritual. E esse espírito, ele só é avivado quando a gente nasce de novo. Porque o homem, ele fica morto espiritualmente até ele ter Cristo na vida. Até ele fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador. Porque ele só é um ser recriado quando o Espírito Santo passa a habitar dentro dele.
Amém? E o corpo, ele é o que tem o contato com o mundo físico, os sentidos naturais. É o quê? É o tato, é a nossa visão, é o nosso olfato, a nossa audição, o nosso paladar. Esse contato aqui que a gente pega um no outro, que a gente fala, isso é corpo. E a gente nunca vai ser guiado. Pega isso para você. Se você considerar suas emoções ou o seu corpo, a sua alma, não adianta. Não vai fluir. Amém? Próximo, por favor, Ana. Aleluia. Olha só, o homem é um ser espiritual criado à semelhança do Pai. E aí eu quero frisar isso com vocês, por quê? Porque quando a gente fala assim, mas eu sou um espírito, aí eu pensava assim, será que eu vou ficar igual uma alma penada? Eu pensava isso. Olha a ignorância. Mas olha o que a palavra de Deus fala. Em João 4:24 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, está lá no 27. E a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E como que ele criou? Olha o que está lá em João 4:24. Deus é espírito, ou seja, se Deus é espírito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos também um espírito. Como diz o irmão Reagan, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu gosto quando eu olho para um carro, quando você vê um carro parado, ali é o corpo. Mas quando você chega ali dentro, para você dar na ignição, você precisa de uma pessoa. E essa pessoa quem é? É você mesmo que está lá na ignição. Você é o espírito, é aquele que faz o corpo andar. Amém? A gente, inconsciente, a gente sabe disso, mas a gente não leva muito em consideração. Quando morre uma pessoa da nossa família, um ente querido ou um amigo, primeira coisa pode ser a pessoa que você mais ama na vida. Você chega lá no cemitério, alguém fala para você, e aí, você já está aí? Tô. Ué, mas você já chegou? Já. É, porque o corpo de mamãe já chegou. A gente fala assim. A gente não fala mais, a mamãe chegou. O papai está aqui. O meu filho está ali no caixão. Não, a gente fala o corpo. Sabe? Porque a gente tem consciência que isso aqui é só um veículo. Isso aqui é só uma cachola para você se movimentar aqui nesse mundo. Porque de fato o que nós somos, de fato, é o que Deus nos criou. E Ele nos criou como seres espirituais como Ele. Então, quando você considera essa verdade, você já começa a pensar, nossa, então para eu ser guiado pelo Espírito, eu preciso considerar o meu espírito. Eu preciso cuidar do meu espírito. Eu preciso ter mais zelo com o meu espírito. Eu preciso ser mais assíduo, participativo na hora dos cultos com o meu espírito. Amém. Deixando a minha carne preguiçosa de lado. Deixando a minha mente preocupada do outro. Porque, afinal de contas, quando a gente senta aí, o corpo dá logo um streamlink. Você já quer cochilar, já quer dormir. A sua mente está pensando, amanhã eu vou acordar cedo e essa mulher não para de falar. E o teu espírito querendo ser alimentado. Mas você vai deixando ele sempre, negligenciado. Isso não acontece só comigo, eu sei que acontece com você também. Pode rir aí na sua. Porque é dessa forma. Amém? Olha o que diz aí no próximo slide. Aleluia. Há um homem interior, preste muita atenção nisso, porque também quando eu escutava isso, eu pensava, gente, isso foi uma descrição que inventaram aqui no Rema. Eu nunca vi esse negócio de homem interior. E quando eu for falar de homem interior, entenda, mulheres, nós estamos falando de humanidade. Então, a palavra homem interior significa homem e mulher também. Não quer dizer que o homem interior só existe no homem, não. E não quer dizer também que nós temos um homem interior dentro de nós. Nós temos, sim, como diz a palavra de Deus. Olha como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4,16. Eu vou ler o primeiro versículo para depois contextualizar. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, lembra do carro? Lembra do carro que estava lá fora? Mesmo que o seu homem exterior se corrompa, ou seja, que ele se deprecie, que ele fique velho, contudo, o nosso homem interior
se renova dia em dia. É por isso que muitas vezes você vê uma pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa está, né, com uma certa idade, mas ela está ali entendendo que ela é um ser espiritual, ela está viva, ela está, sabe, com vigor, ela está cheia de virtude ainda, ela não está murmurando, porque ela não está preocupada com essa cachola, com esse veículo, não. Ela está entendendo que no dia a dia ela está sendo renovada. Nós entendemos pela palavra de Deus, queridos, que esse homem exterior é de fato o corpo que nós usamos aqui para nos locomover. Agora, o homem interior é o nosso espírito. E olha o que aqui esse contexto traz para nós. Há um homem interior e há um homem exterior. O homem exterior não é o seu verdadeiro, ou seja, o seu corpo não é o você verdadeiramente. Amém? Porque ele é apenas a casa, ou até mesmo, como eu dei o exemplo, um carro, onde habita o homem interior. O homem interior é o seu verdadeiro eu, o que nunca envelhece. Olha que boa notícia. O que nunca envelhece, o que é renovado. O homem exterior é o corpo que está envelhecendo a cada dia. Já o homem interior é o espírito que, unido ao Espírito de Deus, já é eterno. É por isso que nós somos seres eternos. Nós já estamos vivendo essa vida eterna aqui. Amém? O próximo, por favor. Estou finalizando, viu, gente? Sempre nas canelas. Olha o que diz também, só para fortalecer ainda mais em Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago está querendo dizer aqui? Queridos, o nosso corpo, sem o nosso espírito, ele é morto. E o que é vivo? O que é eterno? Digo, o meu espírito. O seu espírito jamais vai morrer, queridos. O seu espírito é eterno com Deus, unido a Deus. Em 1 Coríntios 6,17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quantos sabem que o Senhor é imortal? Quantos sabem que o Senhor é eterno? Queridos, isso muda tudo quando você entende esses princípios. Para você entender, eu preciso ser guiado, mas existe uma responsabilidade de considerar o seu espírito. Amém? Aleluia. Eu queria que você, eu acho que eu vou só dar um exemplo aqui rapidamente, porque que eu trouxe esse contexto, que eu não quero perder o horário. Muitas outras pessoas vão ministrar, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, mas eu quero dar para vocês um testemunho pessoal meu sobre isso. Parece pouca coisa, mas existem verdades que às vezes de um versículo, quando salta no seu coração, aquilo se torna rema na sua vida. Eu me lembro uma vez que eu estava já no rema, e depois de eu ter assim, aprendido essa palavra, porque essa palavra, quando eu fui aprender como ser guiado, eu ficava assim anotando, pensando assim, que tinha um passo a passo, uma providência prática para eu fazer, uma receitinha de bolo. Só que eu fui entender que era necessário tempo com o Espírito. Amém? Não tem como você ser guiado pelo Espírito sem gastar tempo com o Espírito. Amém? Você, para entender as direções que vão chegar do Espírito Santo, você tem que ter intimidade com Ele. E para você ter intimidade com o Espírito Santo, qualquer outra pessoa, é necessário o quê? Tempo. É necessário dedicação. É necessário aperfeiçoamento. E eu lembro que depois que eu saí lá do Rema, eu queria muito, muito congregar na Igreja Verbo da Vida. Muito, era o meu sonho. E eu queria muito congregar lá em Taguatinga. Só que aí eu morava em Águas Claras já, ainda continuo morando lá. E lá perto da minha casa, assim, era só descer, tinha uma igreja. E Wagner queria ir para essa igreja. E eu não queria ir para essa igreja. E Wagner queria ir para essa igreja. Wagner foi para a igreja. E eu, meu Deus do céu, não queria ir para essa igreja. Continuei indo também nos cultos de terça e quinta lá em Taguatinga e ia domingo com Wagner lá nessa outra igreja. E aí, queridos, um dia eu falei assim para a Ana Helena. Falei, Ana, eu estou tão agoniada, eu queria tanto ficar aqui, mas o meu marido não quer. E aí ela, tu já orou? Aí eu, ai meu Deus, perguntei para a pessoa errada, né? Foi um tapa na minha cara. Eu para a pessoa certa.
E aí eu falei, não, Ana, eu já orei. Ela, não, tire um tempo de oração específica para isso. E eu não tirei, tá? Continuei daquele jeito, né? Emburrada, querendo ficar lá, ele querendo ficar na outra e tal. E aí aconteceu também, no meio disso tudo, eu ainda estava passando por um outro problema. Qual era? Eu tinha parado de trabalhar uma fase, e durante esse tempo que eu parei de trabalhar, quantos sabem quando a gente para de trabalhar, para você ser inserido no mercado de trabalho depois? Queridos, olha, parece que até o primeiro emprego, ninguém quer te dar uma oportunidade. Porque você ficou um tempo parado, você perde as conexões com as pessoas, ninguém mais lembra de você. Quando você entrega seu currículo, a pessoa simplesmente te engaveta. E eu estava de molho há muito tempo, sabe, sem conseguir trabalhar. E pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? A minha vida profissional, a minha vida espiritual, a minha vida ministerial, estava assim, tudo bagunçado. E lá na Batista, oh meu Deus, falei a igreja, assim, Batista. Eu encontrei uma amiga minha e ela falou assim, Vanessa, Deus está me mostrando que você vai vir para essa igreja aqui para você me ajudar, que eu quero fazer um curso aqui com as pessoas, e você que vai ser a professora desse curso. Eu falei, eu não vou não. E eu não quero de jeito nenhum. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, mas esse testemunho mudou a minha vida. E eu lembro, queridos, que eu fiquei muito relutante demais para ir para aquela igreja. E eu me lembrei que a Ana falou, tira um tempo de oração. Isso é o quê? Pedir orientação para ser guiada. Pedir orientação para tomar a decisão certa. E estava assim, naquele... Sabe quando você está entre a cruz e a espada? Essa minha amiga falou assim, olha, eu só tenho até tal dia para dar resposta aqui para a pastora, porque se eu não indicar uma pessoa, não vai ter esse curso e ela não vai deixar eu fazer. Agora, se for com você, ela vai deixar eu fazer. Entrei para dentro do meu quarto. Queridos, foi 1 hora. Diga comigo, 1 hora. 1 hora. E aí eu não queria orar, para ninguém escutar, né? Fui para a sacada, que é essa estreitinha daqui para cá. Eu ia para cá, eu ia para lá. Não sei se vocês já me viram aqui no culto de oração, eu não sei orar sentada, eu tenho que orar em pé andando. E fiquei nesse bate e volta durante 1 hora, orando em outras línguas, que foi o jeito que eu aprendi para entender o que Deus queria comigo. Queridos, eu 1 hora ali, 1 hora. E eu falei, gente, eu preciso dessa resposta. Meu Deus. De repente, o Senhor falou assim, vá para o último livro de João. Eu nem sabia quantos livros tinha João. Não sabia nada. E eu falei, Senhor, não é possível. Eu vou lá com você, João 21. Amém? Rapidinho. Só para você entender como que é bom ser guiado pelo Espírito. Porque Deus, queridos, Deus, Ele é maravilhoso, Ele não quer que nenhum de nós pereça. E o Senhor falou comigo depois de 1 hora de oração em línguas. Vai para João 21 e leia ele todo. E eu lendo. E à medida que eu fui lendo, parecia que aquilo foi entrando dentro de mim, como se fosse, sabe assim, uma coisa que fosse me constrangendo, me doendo. Foi assim uma lapada tão feia. E eu lembro que o Senhor falou assim, depois que eu li tudo, o Senhor falou assim para mim, eu estou te dando resposta para a sua vida profissional e para a sua vida ministerial. E eu falei, não é possível. Aí eu li de novo. Aí quando chegou bem aqui, João 21, versículo 6. Aleluia. Se puder projetar na área que eu vou ler, amém? João 21, versículo 6. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, então lhes disse, e quem disse? Jesus, você vai se lembrar dessa passagem. Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Eu quero te lembrar que aqui, Pedro, ele era um pescador, sim ou não? Está falando de pescador, era uma profissão, sim ou não? Sim. E o Senhor falou para mim, eu estou falando da sua profissão, Vanessa. Aqui Pedro tinha lançado a rede, e ele tinha pescado nada. Ele era experiente, ele era uma pessoa que entendia, mas ele não tinha pescado nada.
E quando foi sob a palavra do Senhor, o Senhor deu a ele um direcionamento. Lançai à direita. Queridos, eu não sei você, mas eu penso assim, que Pedro, como pescador, ele já tinha lançado à direita, à esquerda, atrás, na frente. Porque ele mesmo fala que ele já tinha tentado e não tinha feito nenhuma pesca. Então, de repente, o Senhor mandou ele fazer o quê? Pescar no mesmo lugar. E pensa que naquele mesmo lugar, onde não tinha nada, de repente veio abarrotado de peixe. E o Senhor falou assim, assim vai ser com você. E eu falei, meu Deus, comigo. E logo eu pensei, no mesmo lugar, abarrotado, não conseguia ver nada. Esse aqui eu deixei, falei, pode ser para frente. Aí chegou a vez da ministerial. Ele falou, mas eu também estou cuidando da sua vida ministerial. E aí é quando ele começa a falar para Pedro, quando ele começa a interrogar Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E eu falei, Senhor, não é para mim essa palavra, eu não sou pastora. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Queridos, eu ouvi nitidamente, Vanessa, tu me amas? Ele não mandou apacentar ninguém, só falou isso. E eu entendi que existia um povo naquela igreja que precisava de alguém para ser guiado na palavra de Deus. E olha, era um povo que ia ser... A gente deu um curso lá, foram 3 cursos consecutivos, para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, porque elas não eram batizadas na igreja. Queridos, eu não queria ir de jeito nenhum. Quando eu escutei, Vanessa, tu me amas, eu comecei a chorar. E eu falei, mas eu não quero ir. Aí olha o que o Senhor fala comigo. Vai lá para o versículo 18. O Senhor falou comigo, aí pronto, aí que eu desabei. Ele falou, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E o Senhor falou, deixa a Lucília pegar a sua mão, Vanessa. Deixa essa mulher te conduzir, porque você não vai para onde você quer, não. Você vai para onde eu estou te mandando. Queridos, eu sei que isso para você, talvez, você não consiga entender a dimensão. Mas eu fui por uma obediência ao Senhor. E sabe, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo lá, hoje estão aí, sabe, depois de fazer rema, ou depois de fazer escola de ministro, agora estão aí, sabe, escrevendo livro. Pessoas que passaram, assim como vocês estão aqui ouvindo aqui eu ministrar sobre o Espírito Santo. Valeu a pena aquele tempo. Foi só um tempo e depois o Senhor falou comigo, você tinha que ter paciência, é só um tempo. Quantos de nós, às vezes, estamos passando por um lugar que você não quer, não está ali porque você quer, não. Por você já tinha capado a mula. Mas Deus tem um propósito. Amém. Queridos, depois que a gente tem o Espírito Santo, que a gente é cristão, não é só sobre nós. Você precisa entender o impacto da sua vida estando nessa igreja, não é só sobre você. Amém. Porque outras vidas estão aqui por causa de você. E Deus não olha ninguém no seu individual. Existe uma coletividade quando a gente fala em congregação. Eu sei que Deus tem as coisas específicas, personalíssimas para cada um de nós. Mas quando se trata de congregação, igreja, nós precisamos entender que Deus olha o corpo. Amém. E é por isso que eu e você estamos aqui. Sabe, depois que eu entendi que para ser guiado pelo Espírito, eu precisava fechar minha porta, precisava orar ao Espírito, precisava buscar orientação, entendendo que eu era um ser espiritual, e muito mais, entendendo o que ele falar, eu preciso me submeter. Eu não sei o que você está se resistindo a se submeter, mas eu quero te dizer, no lugar da submissão à bênção. Porque depois que eu fiz o que era para ser feito, que eu cumpri o meu propósito naquele lugar, Deus me trouxe para esse lugar. Meu marido veio junto comigo para cá. Meu marido está aqui comigo. Minha filha está aqui comigo. A outra filha estava aqui comigo também. E graças a Deus por estarmos aqui, queridos. Isso é ser guiado. Aí falar, mas você vai sair? Eu não tenho direção para sair. Quantas pessoas saem e não têm direção? Resolve as coisas assim, ó. Ah, mas não quero ficar. Aí, ó, eu também não queria ficar não, tá? Mas Deus falou, fique. E sabe o que eu fiz? Fiquei. E colho as bênçãos até hoje.
A gente precisa entender, queridos, que nem tudo é do jeito que a gente vai achar que quer, não. Porque quando a gente é menino, como diz Paulo aqui, menino é que fica dando birra. Né? Não vou não, sapateia e não quer ir. Mas quando a gente é maduro, a gente fala, eu vou. A gente entende quem está nos chamando. Você pode se colocar de pé, por favor? Aleluia. 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 Deus é muito bom, queridos. Eu creio que isso aqui é simplesmente uma degustação daquilo que o Espírito Santo vai despertar em cada um de nós. Nós precisamos ser despertados a coisas maiores, sabe? A gente está o tempo inteiro. Eu não sei como você chega aqui, mas eu de vez em quando eu olho para a minha vida, eu tenho um inconformismo, porque eu quero crescer, eu quero, sabe, expandir. E eu sei que as coisas não estão dependendo de Deus, não. As coisas estão dependendo de mim. De muitas vezes eu me colocar no lugar e falar assim, eu não vou ser guiado pela minha carne, eu não vou ser guiado pelo meu pensamento, pela minha emoção, por esse sentimento que quer me paralisar. Eu declaro todo sentimento sabotador caindo por terra, em nome de Jesus. Todo marasmo, toda preguiça, toda indiferença, sabe, pessoas que estão dando atenção às suas emoções. Eu estou com um problema, isso eu começou falando, para a gente se lembrar, sabe, coisas que a gente às vezes esqueceu de onde Deus nos tirou. Estamos esquecendo quem Deus é, o poder que há nele. Quando a gente olha para Deus, queridos, os nossos problemas se tornam tão imperceptíveis. É tudo tão pequeno que a gente vê que a gente está chorando por cada mesquinharia, que Satanás está prendendo a nossa mente em cada coisa pequena. Sabe, eu declaro em nome de Jesus, você entendendo que você tem a grandeza do Todo-Poderoso habitando dentro de você, pronto para te levar para uma vida de sucesso, para uma vida, sabe, de bonança, uma vida de paz, onde não há escassez, onde não há falta, sabe, em nome de Jesus. Todo sentimento, sabe, que nos prende, todo, sabe, eu sei que existe até espíritos intimidadores que ficam rondando a nossa mente, rondando a nossa casa. Quantas vezes eu, para poder ouvir essa palavra que me libertou, ficava sentada lá no rema, morrendo de medo de uma tal de retaliação dos infernos, que falava, quanto mais você busca a Deus, mais vai vir pressão sobre você. Isso é uma mentira do diabo, querido, porque a palavra de Deus, ela nos garante a vitória, sabe? Jesus, Ele mesmo, Ele venceu, não para nos fazer vencedores, mas para nos fazer mais do que vencedores, porque sempre Ele tem mais para nós. Ele é um Pai exagerado de bom, Ele é um Pai poderoso que cuida bem de nós. E eu declaro em nome de Jesus, essa igreja sabendo se mover espiritualmente, essa igreja sabendo como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas saindo da mesmice, em nome de Jesus. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente já aprendeu, foi exposto essa palavra, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais conhecimento, Deus tem mais inspiração, Deus tem mais revelação, Deus tem muito mais para nós. Deus está pronto e Ele diz para essa igreja, esteja pronta, igreja, esteja pronta, esteja sedenta, esteja rendida, esteja rendida. Oh Pai, em nome de Jesus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, ela é digna de inteira aceitação. Espírito Santo, obrigada pelo Seu ministério poderoso nessa igreja, obrigada pela vida dos meus irmãos avivados, obrigado pelo fervor do Espírito, pessoas considerando o ser espiritual que elas são. Nós rendemos graças. Eu declaro, Pai, o Teu Espírito Santo tendo liberdade em nossas vidas, o Teu Espírito Santo tendo liberdade em nossa casa, em nos comunicar coisas, em nos revelar, Pai, os Teus segredos, em trazer as Suas instruções, as direções do Teu trono para essa casa, para essa igreja. Pai, obrigada por mentes cativas em obediência à Tua palavra. Obrigada, Pai, pelos nossos sentidos espirituais sendo aguçados, pessoas sabendo enxergar e ouvir espiritualmente. Obrigada pela manifestação dos dons. Obrigada, Pai, pela multiplicação
utilização dos talentos dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Tu tens o primeiro lugar nas nossas vidas. Tu és dono de tudo. Nós desejamos cada dia mais estar diante de Ti, aprender mais da Tua palavra, a nos submetermos ao Teu querer. E nós rendemos graças a Ti. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.